Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos em Cristo, você que nos acompanha em casa, a palavra de ordem de hoje é: convertei-vos e crede no Evangelho. A palavra conversão, ela tem um significado voltado a uma mudança de mentalidade. Quando Jesus nos propõe nos convertermos, Ele pede que a gente possa largar o conhecimento antigo, ou seja, as inverdades, para podermos compreender e acolher a boa nova, ou seja, a verdade que Ele veio trazer. E esse é o grande problema, de que muitas pessoas não conseguem acolher o Evangelho ou se tornarem cristãs, porque ao longo da vida foram constituindo verdades, conhecimentos que tomaram, melhor dizendo, eu posso falar, conhecimentos que tomaram como verdades em sua vida e hoje são mais difíceis de compreender a verdade que Jesus trouxe. Aí nós entendemos por que será que os doutores da lei, os fariseus, não conseguiam engolir Jesus, ou essa mudança de mentalidade que Jesus trazia para o povo. Quando Jesus fala converter-se, era exatamente isso, pedindo ao povo que pensasse diferente, que mudasse de mentalidade. Imagine naquela época. Então Jesus, ele foi acusado, quando levaram até Herodes, de cometer blasfêmia. Por quê? Porque Jesus tinha um pensamento diferente do pensamento dos fariseus e dos doutores da lei. Ou seja, eles não conseguiam aderir a essa realidade que Jesus colocava, que é converter-se. Ou seja, mudar de mentalidade. Eles estavam tão presos à lei de Moisés que eles não conseguiam pensar em outra coisa. Por isso Jesus, quando curava em dia de sábado, era criticado. Jesus foi criticado porque os discípulos uma vez comeram sem lavar as mãos. Por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Por que os teus discípulos não estão jejuando? Então era essa realidade que fazia com que eles não conseguissem compreender aquilo que Jesus vinha trazer. Eles estavam tão cegos à lei que eles não enxergavam outra coisa a não ser a lei de Moisés. A lei de Moisés foi e é importante, sim. E Jesus jamais veio abolir a lei. Ele diz claramente: eu não vim para abolir a lei, mas para que ela seja cumprida.
O grande problema é que quando nós nos colocamos presos à lei, a gente se limita a outras realidades. Quando a gente está preso à lei, a gente muitas vezes fica cego até para fazer o bem. Por quê? Porque a lei não permite. E nós precisamos compreender que Jesus exatamente queria mostrar que a vida está além da lei, está acima da lei. E por isso Jesus queria fazer com que aquele povo se convertesse, ou seja, mudasse de mentalidade, crescesse, mas eles não conseguiam crescer em mentalidade. Os fariseus, os doutores da lei. Mas Jesus conseguiu mudar a mentalidade de muitos, como de Pedro, de Tiago, de André, de João. E os discípulos de Jesus eram aqueles que se convertiam de fato, ou seja, mudavam de mentalidade. Às vezes a gente quer que alguém se torne cristão puramente com a mentalidade antiga. Não se constitui novos cristãos com mentalidade antiga, com pessoas que não compreendem a fé, com pessoas que não compreendem a doutrina, com pessoas que não compreendem a missa. Como é que alguém se torna cristão quando não compreende a missa? A missa vai ser apenas um ato repetitivo que eu sento, levanto e eu não compreendo. Por quê? Porque eu não me abro a uma nova realidade. Diferentemente de alguém que consegue viver o mistério eucarístico da missa, não consegue viver mais sem a missa. Se você não consegue mais viver sem a missa, é porque você já começou a compreender os mistérios de Deus. Se a missa na sua vida já faz falta, e você sente falta da missa, é porque você já está compreendendo essa nova mentalidade que Jesus quis ensinar, que ou seja, mas se você ainda vem para a missa como um católico batizado e ainda vê a missa como algo mecânico, como você tem que vir porque é uma obrigação puramente de lei, porque a lei, o mandamento da igreja é necessário participar das missas no dia de domingos e festas. E eu vou porque é lei, não porque eu sinto a necessidade de participar. Existem duas coisas diferentes, ou seja, nós precisamos nos converter, e essa conversão significa essa mudança de mentalidade, de compreensão. Os fariseus e os doutores da lei não conseguiram compreender isso. Mas Pedro, Tiago, João, se a gente pegar aqui, os evangelhos desses dias estão muito parecidos uns com os outros. É Jesus chamando os discípulos e formando eles para o discipulado. Quando Jesus diz a Pedro, tu serás pescadores de homens, é exatamente uma mudança de mentalidade que Jesus gera na vida de Pedro, na vida dos outros discípulos. Ou seja, ele vai deixar de ser pescador para ser pescadores de homens, ou seja, a mudança de mentalidade que aconteceu. Às vezes a gente está na igreja, mas a gente ainda não conseguiu mudar de mentalidade, não conseguiu ainda aprofundar no mistério. É por isso que a gente está na igreja, mas a gente não entende como um dia eu vi num dos grupos da igreja alguém falando no dia de Nossa Senhora Aparecida, um grupo de igreja, uma pessoa católica, dizer o seguinte: eu acho muito errado essa idolatria que fazem com Maria. Ou seja, essa pessoa está na igreja, foi batizada, é de fato pela lei, mas ainda não conseguiu mudar de mentalidade, não conseguiu aprofundar no mistério, e por isso não compreende um amor que temos e um amor incondicional que a igreja tem por Maria. Eu falei uma questão, mas são várias questões. Aí eu pergunto para vocês, a gente pode pensar em nós e dizer, que tipo de católico eu sou? Eu sou um católico convertido? Porque um católico convertido significa dizer,
que eu amo a igreja incondicionalmente e consigo mergulhar no mistério que a igreja me coloca. Mas se eu sou um católico apenas por tradição, porque meus pais foram católicos e eu fui batizado na fé católica, e eu sou obrigado desde pequeno a ir à missa e eu vou porque é uma lei, então eu preciso ainda me converter. Aí você mesmo vai saber se você é um católico convertido ou não. Ah, padre, mas eu chamo o meu marido todo domingo para ir para missa, ele não quer ir. Então ele não é, ele é católico, ele é batizado, mas ele é um católico não convertido. Ah, eu chamo os meus filhos para ir para a igreja, mas meus filhos vêm amarrados porque eu obrigo. Ah, eles não são católicos convertidos. E é muito sério isso, por quê? Porque quando Jesus fala de conversão e de mudança de mentalidade, a gente pega uma expressão que Jesus falou também para os seus discípulos, dizendo: vocês não são deste mundo. Vocês são pessoas convertidas no Evangelho. Ou seja, vocês pensam diferente do mundo. Ah, mas eu sou tão criticado só porque eu sou católico e defendo algumas coisas da minha fé. Exatamente. Se você não pensa como o mundo vai criticar você porque você pensa diferente. Mas se você é um católico que pensa igual ao mundo e às questões do mundo e acha que a igreja precisa se converter ao pensamento do mundo, você não é um católico convertido. Se você acha que no lugar do mundo ser convertido, nessa conversão que o padre explicou, de mudança de mentalidade, se você acha que no lugar do mundo mudar de mentalidade é a igreja que precisa mudar de mentalidade, pensar como o mundo, você está errado. E eu digo ainda pior, você está querendo que a igreja acabe. Você está querendo que o Evangelho de Deus seja banido. Quando você deseja que a igreja pense igual ao mundo, você quer acabar com o Evangelho de Cristo. Olha que perigo você, católico, pode realizar. Querer que a igreja deixe de anunciar o Evangelho de Cristo, quando você quer que a igreja pense igual ao mundo. Vós não sois deste mundo, disse Jesus. Por isso o mundo vos odiará, porque você pensará diferente do mundo, porque você vai contra as ideias do mundo. Será se nós cristãos já não somos odiados porque a gente não quer que o aborto aconteça como lei? Vocês acham que o mundo acha vocês bonitinhos porque vocês defendem a vida desde o ventre materno, a fecundidade? Ou vocês acham que a igreja precisa pensar como o mundo? E sim, vamos liberar o aborto. Meus queridos irmãos, nós precisamos compreender o que é que o Evangelho nos diz. O que é de fato conversão. E quando Jesus diz, vós não sois deste mundo, é porque você não é deste mundo material, porque você pertence a uma Jerusalém celeste. Por isso a gente não deve ser apegado aqui às coisas deste mundo. E é interessante porque, quando a gente abraça a fé, a gente pertence a um território paroquial. Ou seja, quando perguntam para você, quando é um católico praticante, e perguntam, você é de que paróquia? Aqui na cidade tem duas. Tem cidades que tem 3, 4, 5, dependendo do tamanho da cidade, né? E o número da população. A gente tem duas paróquias aqui. Ou você é da paróquia de Santo Antônio ou da paróquia de São José. É interessante isso porque você é de uma comunidade, de um local. Vocês sabiam que a palavra paróquia deriva do latim, ela tem um significado
território estrangeiro? Esse é o sentido da palavra paróquia. Ou seja, quando você diz que você é de uma paróquia, você é estrangeiro. Você já não pertence a uma comunidade aí, ou grupos diversos da sociedade, mas você agora é de uma paróquia, é de um território estrangeiro, ou seja, você não é deste mundo. Somos estrangeiros. É nem tanto que, não sei se vocês também sabiam, mas a igreja, especificamente agora templo, é um território de extensão romana, ou seja, onde está a nossa sede? Roma. A nossa sede, nós somos católicos, apostólicos, romanos. A nossa sede está em Roma. Mas em cada paróquia existe um território independente em qualquer lugar do mundo que tiver. E a autoridade é o Papa. Territorialidade física, padre, é. É nem tanto que os policiais não podem aqui invadir a igreja para prender ninguém dentro do território que é estrangeiro. Ou seja, a paróquia é um território, é um espaço que pertence a Roma. É lei entre Santa Sé e o Brasil e os outros países. Ou seja, quando eu digo que eu sou de uma paróquia, eu sou de um território estrangeiro, eu não sou daqui, o meu lugar é o céu. Existe uma espiritualidade no fato de dizer, eu sou de uma pertença de uma paróquia. Aí eu sou um católico batizado, e você pergunta, você é de que paróquia? Ah, não tenho paróquia, eu não tenho religião, eu vou para a missa, eu vou para a igreja assim de ano em ano. Você é um estrangeiro perdido, ou sem localidade, sem territorialidade, sem território. Ou seja, nós compreendemos então que não existe católico que não tem uma paróquia, que não tem um território estrangeiro, porque nós não somos aqui, nós não pertencemos a este mundo. A gente precisa de uma paróquia e compreendemos por que eu preciso assumir uma paróquia como um lugar territorial que me represente enquanto cidadão celestial. Por quê? Porque quando eu digo que eu sou de uma paróquia, eu pertenço a uma territorialidade celestial. Porque se a gente pega um documento da igreja chamado Lumen Gentium, e quem tiver acesso, porque a gente hoje, graças a Deus, tem acesso ao conhecimento, no capítulo 8 vai explicar sobre a natureza da igreja. E a natureza da igreja é a seguinte, diz, a igreja celestial que existe, que é o céu, com os anjos, os santos e a sua comunhão, é a mesma igreja que foi tornada visível aos homens por Cristo. Quando Cristo disse, tu és Pedro e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, Jesus torna essa realidade celestial visível aqui. Nós somos, quando dizemos que somos igreja, eu sou da pátria celestial, eu já pertenço a ela. Quando eu digo que eu sou batizado e faço parte como membro da igreja, não é apenas de uma instituição religiosa. Porque tem muita gente que diz assim, eu não tenho bandeira de religião, eu sou de Deus. Ou seja, você é um estrangeiro que está avulso, como um estrangeiro que vai para outro país sem visto. Quando um estrangeiro é pego sem o visto, ou sem a liberação de estar naquele país, ele é deportado. Ou seja, quando eu me torno cristão, e aí eu estou tratando das coisas espirituais, para deixar muito claro para vocês, sobre o ser igreja, a importância de ser igreja, e quando a gente diz que pelo batismo eu me torno um membro da igreja de Cristo, significa dizer que essa igreja que se tornou visível a nós, essa igreja que eu faço parte, que eu sou dela, essa paróquia,
territorialidade que me torna membro desse lugar, território estrangeiro, que significa a palavra paróquia, eu digo que eu sou cidadão do céu já. Eu sou apenas um estrangeiro aqui, mas quando eu morrer eu vou para o céu. Eu vou para o meu lugar de origem. Olha que bonito, né? Eu sou apenas um estrangeiro neste mundo. Eu estou de passagem, mas eu vou para o meu lugar, para a minha terra, que é o céu. É lá o meu território, o lugar que Deus criou para mim, que Deus reservou para a minha vida, meus irmãos. Então, quando Jesus vai formando discípulos e vai dizendo, convertei-vos, significa mude de vida, mude de atitude, compreenda a nova realidade que eu trago para você hoje, meus queridos irmãos. Nesse tempo de pandemia, a gente começou a fazer os batismos dentro da missa, que a igreja nos permite isso na liturgia. E é tão bonito, porque eu acredito que depois de uma homilia dessa, a gente vê alguém que é batizado, a gente talvez tenha uma visão diferenciada. Por quê? Porque a gente vai dizendo, mais pessoas se convertem, mais pessoas mudam de mentalidade, mais pessoas abraçam a fé e vêm para o seu lugar. Qual é o nosso lugar, senão o céu, a pátria celestial? Mas se estamos aqui como estrangeiros, eu preciso, pelo batismo, me tornar membro de uma comunidade paroquial, território estrangeiro, para que eu diga, eu estou legalmente neste mundo. Eu não estou ilegal para ser deportado. Eu estou legalmente como cristão quando eu sou inserido numa paróquia, numa comunidade. Eu estou legalmente no território no qual eu preciso estar, esperando, peregrinando, até que um dia Deus me convide para as suas moradas, que Ele tem preparado para cada um de nós. Meus queridos irmãos, como Pedro, como João, como André, como tantos discípulos que foram chamados, que a gente possa responder a esse chamado com alegria. Sabe por quê? Porque quando Deus nos chama a sermos igreja, Deus nos chama para pertencermos a Jerusalém Celeste. Por isso que depois do batismo, o nosso olhar tem que estar voltado para o alto, como diz São Paulo. Olhai para as coisas do alto. É lá que deve estar o vosso olhar, o vosso coração e a vossa vida. Porque foi de lá que você veio e é para lá que você vai retornar. É lá o seu lugar celestial. E para finalizar, eu quero convidar você a ficar de pé. E juntos nós vamos